Bem-vindo ao Criptonave, seu portal para as últimas novidades do mundo das criptomoedas. Se você achou que 2025 já tinha purgado o excesso, esta semana mostrou outra coisa. Quando o dólar aperta, cai tudo junto, até o que supostamente era refúgio. A história não é Bitcoin falhou. A história é reset de liquidez. Começa no choque que não deveria acontecer em um ciclo normal. Ouro e prata desabando com violência histórica. A prata caiu perto de 27% em um dia, e o ouro devolveu ganho em sequência. O gatilho foi um salto do DXY depois da decisão da Fed, e aí o jogo vira mecânico. Margem, chamadas de colateral. Venda forçada em cadeia. O que estava ganhando vira caixa. O que era hedge vira fonte de liquidez. E quando o mercado entra nesse modo, Bitcoin não escapa. Primeiro perde 80 mil. Escorrega para a região de 77 mil com liquidações na casa de bilhões. E o detalhe mais revelador do ciclo aparece. A prata tokenizada liquidando mais forte do que o próprio Bitcoin em protocolos DeFi. É o RWA mostrando maturidade. E também fragilidade. Em dia de 30% no ativo físico, oráculo e liquidação on-chain não são abstratos. Eles esmagam a alavancagem sem pedir licença. No meio desse crash, o DeFi também expõe suas falhas de microestrutura. Teve baleia de Ethereum, que simplesmente não conseguiu executar stop com liquidez e levou um prejuízo gigantesco em plataforma de derivativos. E na ponta da privacidade, o movimento é de pêndulo. Moedas de privacidade apanham junto com o risco, com quedas e realização depois do excesso recente. Aqui já entra um dos eixos da semana. Quando o sistema aperta, o usuário busca duas coisas ao mesmo tempo: proteção e saída. Agora, repare no contraste. Enquanto o mundo entra em modo margin call, o Brasil não para. O dado que chama a atenção é o volume acumulado de RWA tokenizado, passando de bilhões de reais, puxado por dívida, crédito privado e precatórios. Isso não é narrativa de meme coin, é trilho de financiamento, é fluxo de caixa. E isso é por isso que o Brasil consegue parecer desacoplado em certos momentos. O caso de uso local não depende só de euforia. Depende de rendimento e eficiência. No Brasil, o braço de RWA também avança. Emissões relevantes em sidechain de Bitcoin, mostrando preferência por segurança de base para crédito privado. E, no pano de fundo regional, Starlink chegando oficialmente à Venezuela é infraestrutura de liberdade. Sem internet estável e incensurável, cripto vira promessa vazia em ambiente de controle. E o segundo pilar do Brasil nesta semana é geopolítico-financeiro. Nubank recebendo sinal verde para operar como banco nos Estados Unidos com planos de custódia cripto. Isso muda o mapa. Você cria um corredor Latam UA, que não é mais improviso de exchange. É banco, compliance e produto. É o tipo de ponte que, quando se consolida, obriga a banca tradicional americana a reagir, voltando ao preço. A sequência piora antes de melhorar. O mercado cripto apaga centenas de bilhões de capitalização, e o Bitcoin encosta nos 74 mil. E aqui entram os personagens clássicos do ciclo. Analistas projetando fundo em 60 mil. Banco grande reduzindo exposição. Comentarista ridicularizando o pacote completo de capitulação psicológica. Só que ao mesmo tempo acontece a defesa dos grandes. Aparecem anúncios de compra na queda, fundos de emergência sendo movimentados, e o comprador estrutural insistindo. É a diferença entre quem está tentando sobreviver à volatilidade e quem está tentando acumular através dela. Em paralelo, você vê ouro exibindo uma sacudida de volatilidade que lembra crise. Isso é sinal de estresse do sistema, não de fraqueza do Bitcoin. Enquanto esse tabuleiro anda, a violência do risco aumenta. Opera integra stablecoins e ouro tokenizado em carteira nativa, trazendo acesso para a massa. Só que no mesmo ciclo cresce relato de ataques físicos e sequestros mirando usuários cripto. Isso não é FUD, é mudança de vetor, do hack remoto para a coerção no mundo real. OPSEC vira parte do investimento. No eixo regulatório, outra peça enorme. Ripple obtendo licença plena na União Europeia via Luxemburgo. Isso é mais do que manchete, é vantagem operacional.
Enquanto os Estados Unidos ainda politizam o assunto, a Europa empilha trilhos regulados sob MiCA. Ao mesmo tempo, Hong Kong se prepara para licenciar emissores de stablecoins em março, ou seja, o mundo está formalizando o dólar digital. E o Brasil, de novo, vira laboratório. Só que agora com conflito institucional aberto. De um lado, Banco Central apertando regras, exigindo segregação e reporte, tentando empurrar cripto para dentro de bancos. Do outro, Congresso querendo tirar stablecoins do guarda-chuva cambial, liberando o uso como meio de pagamento. Isso é literalmente uma guerra civil regulatória. Controle versus competição. E tem um detalhe explosivo. Se a infraestrutura dos boletos encostar em stablecoin, você conecta blockchain ao hábito de pagamento mais enraizado do país. A barreira de entrada cai para milhões. Na outra ponta do mercado, a institucional, aparece uma dissonância. Mesmo com preços pressionados e empresas reportando perdas trimestrais, os ETFs voltam a comprar com força em certos dias. Você vê entradas relevantes e rotação para a infraestrutura, ações de emissores de stablecoin, exchanges, empresas de mineração que viram data center. É o capital dizendo, o preço está caindo, mas a arquitetura está ficando permanente. E aqui entram duas histórias-chave, stablecoins e rendimento. Fidelity lança sua stablecoin regulada, já disponível para varejo e institucional. O BS diz que vai entrar, mas como seguidor rápido, ou seja, o conservadorismo não é recusa, é cronograma. CME cogita lançar um ativo próprio em rede descentralizada para liquidação 24/7. Kraken exibe receita bilionária e se aproxima de IPO. ProShares cria um ETF de cesta das top criptos. Isso é o mercado tradicional colocando cercas e portões em volta do que era selva. No eixo tecnologia, a semana é dominada por agentes. Anthropic lança um modelo focado em equipes de agentes. OpenAI responde com uma infraestrutura própria para construir agentes. Meta lança app centrado em vídeo gerado por IA. E Ethereum tenta padronizar agentes operando carteiras. A mensagem é única. A próxima onda de transações pode não ser humana. E esse é o ponto que amarra tudo. Se agentes operarem dinheiro, stablecoin vira combustível. O trilho que vencer não é o mais descentralizado, é o que combina liquidez, compliance e UX. No final da semana, o pânico ficou mais feio. Bitcoin perdeu 70 mil, prata cai mais uma vez, e a narrativa de pior que 2022 reaparece, reforçada por indicadores e por vozes famosas. Ao mesmo tempo, um banco grande mantém alvo de longo prazo absurdamente alto, e o token de exchange grande toma pancada forte. Isso é medo sistêmico do intermediário. E aí vem o bloco Brasil Privacidade. Conforme o regulador aperta, aparece migração para moedas de privacidade. É o efeito colateral previsível. Quanto maior a vigilância, maior o incentivo econômico para rotas ocultas. E ao mesmo tempo, o mercado de renda fixa digital continua crescendo em reais, porque o investidor local quer rendimento. A semana acaba completando o roteiro clássico. Bitcoin toca 60 mil e reverte para 67 mil. ETF faz volume recorde. Minera pública move dezenas de milhões para exchange. Capitulação de minerador. Empresa símbolo reporta perda, mas deixa claro que o risco de liquidação real está muito abaixo. No meio do caos, alguns ativos mostram força. Múltiplos agentes colaborando para compilar infraestrutura crítica. A migração mineração para IA vira tese. Banco russo aceitando cripto como colateral. E China apertando proibição sobre stablecoin local. E ao mesmo tempo, Tether tenta colar ouro físico ao dólar digital como estratégia de robustez. Diagnóstico frio da semana. O que você viu não foi fim do cripto. Foi seleção natural. Alavancagem e intermediários fracos sendo varridos. Infraestrutura, stablecoins e trilhos regulados avançando. Brasil mostrando utilidade real e IA empurrando o mundo para uma economia onde software faz tudo. Se você quer acompanhar esse tabuleiro sem romantização e sem pânico, siga a Criptonave.